Juventude e mercado de trabalho. Uma reflexão para os dias atuais. Segundo estudos científicos, a juventude é o período da vida humana que está entre a infância e a vida adulta, normalmente dos 15 aos 25 anos. Mas será que essa definição ainda é atual? A sociologia apresenta duas tendências que visam conceituar juventude: a geracional e a classista. A primeira vai agregar os indivíduos pertencentes a uma mesma faixa etária, sem contudo levar em consideração as diferenciações de classe, etnia, interesse, entre outros. A classista vai ater-se às diversidades existentes entre indivíduos que estão vivenciando a mesma fase da vida, mas que possuem culturas, posições socioeconômicas diferenciadas. Todas essas características impactam significativamente no mercado de trabalho, como vamos ver agora. Nos dias atuais, caracterizar a juventude perpassa por levar em consideração um conjunto de fatores que abarcam as diversidades existentes, quer sejam sociais, culturais, psicológicas, econômicas, étnicas, de credo, entre outras. Por isso, para compreender o conceito de juventude nos nossos dias, devemos levar em conta tais fatores. Muito mais que uma classificação geracionista, a juventude deve ser identificada a partir de várias perspectivas, pois apenas a idade cronológica não consegue defini-la. Na realidade, podemos perceber que não se trata de apenas a juventude, mas juventudes, as quais seus membros se agrupam em função das características comuns, dentre elas o modo de se vestir, de se alimentar, de ideologias, suas preferências e gostos. Na contemporaneidade, a sociedade possui características que sinalizam a pós-modernidade, pois diferem muito de outras gerações. Essas características seriam impensáveis na modernidade. Por exemplo, o período juvenil hoje, de um modo geral, inicia-se muito mais cedo que até pouco tempo atrás e se estende para muito mais tarde. A estrutura familiar, por sua vez, vem se modificando nos tempos mais recentes, pois é cada vez mais comum encontrar pessoas de 30 ou mais anos de idade, solteiros, estudantes, que continuam a morar com os pais e que, na maioria das vezes, estes arcam com a manutenção dos filhos, independente da idade. Isso marca uma diferença em relação às gerações anteriores que, com uma determinada idade, entre os 18 e 25 anos, o jovem já assumia responsabilidades, inclusive formando novas famílias e assumindo as suas custas, atribuindo-lhe o status de adulto. No entanto, mesmo com características pós-modernistas incorporadas, a juventude ainda é marcada por características modernistas do século passado, marcando a ideia de juventude fronteiriça definida por Giroux, pois, mesmo vivendo num mundo com ideias pós-modernas, ainda tem um referencial no modernismo. Quanto ao mercado de trabalho, a globalização, as tecnologias, as descobertas científicas exigem muito mais do profissional hoje do que em outras épocas. Até meados do século XX, a inserção do indivíduo no sistema produtivo ocorria de forma mais sistemática, uma vez que, ao concluir o período de estudos, o jovem ingressava no mercado de trabalho, o que lhe conferia o status de adulto. Ultimamente, as transformações ocorridas na sociedade, sobretudo com os avanços tecnológicos e com a globalização, têm produzido mudanças significativas no mercado de trabalho. Cavazotti, Lemos e Viana dizem que o trabalho propriamente dito sofreu consideráveis transformações ao longo dos últimos séculos, particularmente em função das mudanças tecnológicas observadas na era pós-industrial. Essas mudanças promoveram o fim de determinadas profissões e surgimento de outras, além de requerer um maior preparo e especialização postulantes às vagas.
Nesse contexto, diferente de tempos atrás, o diploma universitário não é mais a garantia de uma inserção no mercado de trabalho, pois, conforme diz Marco Antônio Teixeira, se há algumas décadas atrás um diploma universitário era praticamente uma garantia para um emprego bem remunerado ou uma boa colocação no mercado de profissionais autônomos, hoje a realidade é bem diferente. Portanto, a conclusão de uma graduação não tem sido garantia de acesso a esse mercado, pois essa condição de graduandos ou graduados não caracteriza a competência para o mercado de trabalho, visto que este exige uma gama de competências e habilidades pouco exploradas nos cursos superiores. Até porque, conforme Carlos Benhay e Marilena Chauí, a educação superior é um fenômeno de alta complexidade, cuja análise exige instrumentos que superem as abordagens puramente economicistas ou parciais e respeitem a necessidade de manter o equilíbrio entre as necessidades do setor produtivo e da economia, as da sociedade como um todo e as não menos importantes necessidades do indivíduo como ser humano, tudo considerado dentro de um contexto particular, histórico, social e cultural. De uma maneira geral, é necessário que os jovens busquem alternativas para sua profissionalização através de novos cursos de qualificação de diversos níveis, os cursos técnicos, por exemplo, a fim de superar barreiras existentes no ingresso neste competitivo espaço. Aliás, várias são as exigências para que o indivíduo, jovem ou não, mantenha-se em uma situação de empregabilidade. Lobato afirma que há um novo conjunto de competências e expectativas a serem cumpridas para um profissional manter sua colocação no mercado. Entre as competências e expectativas por elas citadas estão uma boa rede de relacionamentos, nunca abandonar os bancos escolares, falar com outros idiomas, fazer o marketing pessoal. Nos dias de hoje, o mercado exige profissionais bem preparados e muitas vezes, pela falta desses profissionais, boa parte destas vagas são preenchidas por jovens com pouca ou nenhuma experiência. Assim, a questão do mercado de trabalho para a juventude é desafiadora e, acima de tudo, preocupante, pois a falta de experiência desse jovem e com a exigência do mercado em ter profissionais cada vez mais qualificados, acadêmica e profissionalmente, como discutido acima, muitos deles ficam desempregados ou atuam no subemprego ou na informalidade, sem as garantias que todo trabalhador deveria ter. A fim de superar estes problemas, têm surgido experiências como economia solidária, associativismo e empreendedorismo responsável, que despertam relações de trabalho diferentes dos tradicionais empregos que conhecemos. Assim, podemos fazer uma relação entre a nova configuração da juventude e mercado de trabalho, fazendo alguns questionamentos e reflexões. Quais as implicações do retardamento da saída da juventude e entrada para o mundo adulto para o mercado de trabalho? Com o aumento do tempo de escolarização do jovem, sua formação é ou tem sido suficiente para este mercado? Quais as expectativas desses jovens para este mercado? Quais as exigências do mercado para esses jovens? Como o sistema produtivo pode lidar com a ampliação do número de pessoas em busca do primeiro emprego e, consequentemente, de pessoas ainda sem experiência para a entrada no meio produtivo? Como fica o sistema previdenciário em relação à aposentadoria no futuro, visto que se amplia o tempo de contribuição para a aposentadoria, ou seja, retarda o processo de aposentadoria, além do envelhecimento da população ativa? Todas essas questões devem ser pensadas a fim de tornar o mundo produtivo num espaço que responda aos anseios destas novas juventudes e que elas também atendam competentemente às novas exigências ao complexo mundo do trabalho.